Você vai ver agora o drama de mães brasileiras que lutam na justiça para ter de volta os filhos levados para outros países pelos pais estrangeiros. Em apenas 2 anos, foram denunciados 287 novos casos de sequestro internacional. A reportagem é de Samara Bastos. Eu fiquei sem chão. Cláudia Dias, Cláudia Bodô da Argentina e Cíntia, 3 mulheres, 3 lutas incansáveis na justiça. Me tiraram o direito de mãe, tiraram o direito do meu filho de ter uma mãe. Então isso é uma coisa mais desumana que eu já vi em toda a minha vida. Por maior que seja a minha luta, a minha garra, é uma luta muito difícil. São quase 9 meses que eu tô afastada do meu filho. São quase 9 meses de sofrimento. As 3 tiveram os filhos sequestrados pelos próprios pais e levados para outro país. Uma dor que elas dificilmente conseguem esconder. É a coisa mais difícil que pode acontecer na vida de uma pessoa. Você gerar um filho, você cuidar dele, depois você simplesmente te tiram de você. Nos últimos 2 anos, a Secretaria Especial de Direitos Humanos recebeu 287 novos casos de sequestro internacional. E para acelerar esses processos, o Brasil e mais 78 países têm um tratado que prevê um acordo amigável entre os pais. É a Convenção de Haia. A Convenção de Haia foi assinada em 1980 e garante que a criança deve permanecer no endereço onde mora, com quem mantém a guarda. A Convenção de Haia, ela funciona bem com a questão da mediação e da conciliação. Então, tem muitas crianças que estão voltando, sendo repatriadas, por questão amigável. Tá? Então, a Convenção tem funcionado bastante nesse sentido. Mas quando não há acordo, a Convenção entra com pedido de repatriação na Advocacia Geral da União, que ajuiza um pedido na Justiça Federal. A guarda sempre prevalece. Se a guarda está com a mãe teria direito a levá-la para outro lugar, né? Mas deveria ter também autorização do pai, né? Mas se não tiver e for de forma ilegal, aí é possível que retorne para o lugar habitual. Cláudia Dias não pôde contar com a ajuda da Convenção de Haia. O ex-marido dela, Pedro Boutros, fugiu com a filha do casal para o Líbano em março de 2010. Como o país não assinou o documento, a única saída de Cláudia era procurar a justiça libanesa. Cláudia tinha a guarda de Gabriela. O pai a visitava a cada 15 dias, mas em uma dessas visitas ele desapareceu. Na época, ela denunciou o desaparecimento à Polícia Federal e acionou a Justiça. Foram 4 meses até que os policiais descobriram que a menina estava no Líbano. Começou aí uma interminável briga pela repatriação de Gabriela. Em dezembro do ano passado, a Justiça libanesa concedeu a guarda da menina Cláudia. Nos próximos meses, ela deve ir ao Líbano buscar a filha. Quando eu recebi a notícia de que minha filha voltaria para mim, tão antes quanto eu imaginava, eu fiquei sem chão, fiquei sem palavras, eu só fui acolhida. Cíntia é outra brasileira que sofre com a distância do filho caçula. Eu não volto para o Brasil enquanto não levar o JJ de volta. Cíntia conversou com a nossa equipe por Skype. Ela se mudou para os Estados Unidos para buscar o filho. Joseph Lorenzo, de 5 anos, foi sequestrado aqui no Brasil pelo pai, o americano Gary Lee, e levado aos Estados Unidos. Gary sumiu com o menino depois de uma visita em dezembro do ano passado. Cíntia acionou as justiças brasileira e americana, mas até agora não conseguiu que o menino voltasse a morar com ela. Ele quer ir embora, ele quer voltar para o Brasil, ele quer ficar com o irmão dele. A semana passada, meu outro filho veio aqui visitá-lo e foi bem difícil na hora que ele foi embora. Foi bem emocionante quando eles se encontraram, porque fazia 10 meses que eles não se viam, não se falavam. Enquanto aguarda a sentença, Cíntia só pode visitar o filho 3 vezes na semana durante 3 horas e ainda com supervisão. No começo a gente não podia falar português. Então a gente demorou um tempo para poder se comunicar bem, porque eu não falo inglês. Depois essas visitas foram autorizadas a falar em português, mas essas visitas são gravadas e tem 2 a 3 pessoas em cima da gente sempre supervisionando. É dentro de uma casa e a gente não pode sair daquele espaço nem para ir lá fora. E é bem difícil. E a alegação é, eles têm medo de eu fugir com o JJ.
Mesmo com a guarda concedida pela Justiça brasileira, Cíntia conta que nenhuma informação do filho é passada para ela. Eu não sei onde ele estuda, eu não sei como é a rotina dele da escola. Simplesmente eles privaram ele e a mim de tudo. Tudo que está sendo feito agora eu sinto como se fosse uma coisa tão desumana que eu já vi em toda a minha vida. Eu achei que nem existisse coisas assim. O medo da brasileira é que Gary ganhe a guarda do filho na justiça americana. A sensação que eu tenho é essa, que eu estou desamparada, que está tendo um descaso com a minha situação, que está sendo desrespeitada aqui as leis brasileiras. Cláudia também viajou em busca do filho, mas retornou de mãos vazias. A brasileira passou uma semana na Argentina para tentar localizar Carlos, de 9 anos. Estive falando com algumas fundações, inclusive a principal delas, que a sede é em Buenos Aires, a Found Child, se propôs a me ajudar a encontrar meu filho. Essa fundação é de uma mulher muito forte e que teve uma história muito parecida com a minha. E segundo elas, as várias mulheres que estão nessa fundação, elas dizem que procuram as crianças e encontram. O drama começou em dezembro do ano passado. O advogado argentino Carlos Atias pegou os 2 filhos do casal para passar as festas de final de ano em Recife. Só que no dia em que deveria devolver as crianças à mãe, Carlos entregou apenas a menina. O caso foi denunciado à polícia, que decretou a prisão preventiva do pai. As discussões internacionais dessas brasileiras parecem estar longe de terminar, mas elas têm esperança e torcem para que o final dessa história seja bem diferente da atual situação.